metrô e hoje eu vou narrar para vocês uma história que talvez você não conheça. A história da Batalha Invisível que aconteceu em Berlim em 1945, exatamente nos túneis do metrô berlinense. Uma história de sangue, suor, lágrimas, sacrifício, medo, tudo que traz o caos do final de uma guerra. Enquanto a superfície de Berlim era devastada por bombardeios e combates de rua, uma segunda batalha acontecia debaixo da terra, nos túneis do metrô, nos abrigos antiaéreos e nas galerias subterrâneas. Milhares de soldados e civis se amontoavam em meio à escuridão, ao medo e à desesperança. Hoje você vai saber um pouco mais sobre a Batalha Escondida de Berlim. Em 1º de maio de 1945, Berlim estava sob o pesado fogo soviético. O Führer havia cometido suicídio no dia anterior, mas as tropas continuavam lutando. E aí aconteceu a chamada Batalha Invisível de Berlim, uma tragédia que deixou milhares de mortos e que não teve um responsável, ou seja, os dois lados acusaram o outro lado de ter causado a tragédia que se desenrolou. Lutando nos subterrâneos, nos túneis e nos caminhos do metrô de Berlim, soviéticos e alemães combateram terrivelmente, com dureza, com lança-chamas, submetralhadoras, explosões. E a luta chegou até o corpo a corpo. E tudo parou quando houve uma inundação. Uma inundação que matou tanto os soldados quanto os civis que estavam dentro do metrô. Essa é a nossa história de hoje. O sistema de metrô de Berlim, o U-Bahn e o S-Bahn, formava uma rede de quase 100 quilômetros de túneis interligados, originalmente projetada para transporte e, durante a guerra, adaptada como abrigo antiaéreo. No final de 1945, porém, essas galerias tornaram-se o último refúgio da população civil e também um campo de batalha subterrâneo. É natural que, se uma cidade está sendo bombardeada, as pessoas procurem abrigo em um local longe das bombas. E nada melhor do que isso, do que um metrô. O metrô de Berlim hoje possui estações perfeitamente preservadas e até bonitas, e outras totalmente pichadas e deterioradas, porque afinal de contas Berlim é uma cidade cosmopolita. Mas o que aconteceu naquele tempo é que a população buscou nos subterrâneos do metrô de Berlim proteção contra as bombas soviéticas e aliadas que caíam sobre a cidade. Muitos berlinenses se esconderam nas Flag Towers, mas nem todos caberiam nestas verdadeiras fortalezas. Então muitos berlinenses, não soldados, pessoas comuns, famílias, crianças, mulheres, buscaram a proteção nos subways, nos metrôs de Berlim, nos túneis do metrô de Berlim. E embora em alguns segmentos, em algumas partes, a luta continuasse, pois os soldados alemães usavam essa rede de túneis para movimentar de um lado para outro da cidade, os soldados combatiam em algumas partes e a população ficava abrigada em outras. Milhares e milhares de pessoas. Mas em meio à batalha, tragédias maiores acontecem. Foi o que aconteceu com a população de Berlim, quando a água começou a jorrar fortemente dentro dos túneis do metrô. O medo se espalhou rapidamente. Com os tanques soviéticos já dentro da cidade e o Exército Vermelho avançando quarteirão por quarteirão, milhares de berlinenses buscaram abrigo nos túneis.
Famílias inteiras, feridos, desertores, soldados isolados e até membros da SS se misturavam nas galerias. Muitos pensavam que poderia escapar da cidade pelos túneis, uma ilusão, pois várias entradas já estavam bloqueadas por tropas e pelos bombardeios. Unidades do Volkssturm, ou seja, os voluntários mais idosos e jovens remanescentes da juventude hitlerista, tentaram usar os túneis para movimentar tropas, evitar franco-atiradores e lançar contra-ataques de surpresa. Em alguns pontos, os combates continuaram debaixo da terra, mesmo após a rendição de setores na superfície. Os soviéticos, conscientes dessa movimentação, enviaram unidades de engenharia e lança-chamas para limpar os túneis. Em vários casos, combates corpo a corpo aconteceram em passagens estreitas, iluminadas apenas por lanternas e chamas. O momento mais dramático ainda estava por vir e ocorreu em 1º de maio de 1945, quando uma enorme inundação tomou conta dos túneis. Os túneis do metrô de Berlim eram os mais modernos que existiam à época. Durante os anos 20, principalmente nos anos 30, os alemães trabalharam para que o metrô de Berlim superasse o metrô de Londres em eficiência, em tamanho e em volume de pessoas transportadas. Então esses túneis representavam para muitos um meio de transporte rápido. Mas durante a guerra, e especialmente no final dela, estes túneis eram simplesmente a salvação para muitos. Porque as pessoas vieram buscar no túnel do metrô a possibilidade de escapar dos bombardeios. Hoje, milhares de pessoas usam diariamente os trens do metrô e são transportados para todos os lados. Algumas estações ainda trazem marcas do que aconteceu, mas a maioria dos alemães que usam hoje o metrô não se lembram do que aconteceu aqui em 45, no final da guerra, a chamada Batalha Invisível de Berlim. Vão por estes túneis em busca do seu trabalho e da sua casa, enquanto que naquela época as milhares de pessoas que entraram neste túnel estavam entrando em uma armadilha. A culpa, como eu já disse, ninguém sabe se foi dos alemães que abriram as comportas do reservatório próximo às estações de metrô ou dos soviéticos que bombardearam os reservatórios e aí a água inundou. O fato é que a batalha subterrânea, que chegou a ser de corpo a corpo, russos contra alemães, dentro destes túneis, lança-chamas, granadas, foi terrível. E o desfecho dela, com a inundação do metrô, foi pior ainda. A origem exata é até hoje debatida. Alguns historiadores acreditam que ordens vindas de Hitler ou da SS determinaram a destruição das comportas, das represas e dos rios de Berlim para impedir o avanço soviético pelos túneis. Outros dizem que bombardeios soviéticos romperam as barreiras próximas ao canal Landwehr. O certo é que o resultado foi catastrófico. A água invadiu rapidamente várias linhas do metrô, especialmente entre as estações Friedrichstraße e Alexanderplatz, arrastando muitas pessoas. Milhares de civis e soldados alemães que buscavam abrigo morreram afogados. Há relatos de mães tentando segurar os filhos nos braços enquanto a água subia, e de soldados soviéticos encontrando corpos boiando muitos dias depois. Em meio à correria que se seguiu, as pessoas saíam das bocas de metrô correndo da água cujo volume começou a crescer rapidamente, pois, afinal de contas, uma represa foi explodida pelos alemães, que queriam impedir os soviéticos de conquistarem também o metrô de Berlim, ou pelos soviéticos, cuja artilharia mirava tudo e qualquer coisa em Berlim, e uma
barragem de artilharia teria destruído a represa que inundou o metrô de Berlim. Não se sabe. Os soviéticos acusam os alemães de terem afogado o próprio povo. Alemães acusam os soviéticos de terem propositadamente explodido a represa e inundado o metrô. O fato é que, meses e meses depois do fim da batalha, as pessoas trabalhavam tentando tirar toda a água e todos os milhares de corpos que se avolumavam dentro do metrô de Berlim. Uma tragédia. Quando os combates cessaram, os túneis estavam repletos de destroços, cadáveres e equipamentos abandonados. O que antes simbolizava o avanço tecnológico da capital do Reich transformou-se num cenário apocalíptico, reflexo da destruição total da cidade. Nos meses seguintes, equipes soviéticas e alemãs trabalharam para bombear a água e retirar os corpos, um processo lento e traumático. Ainda hoje, muitos berlinenses chamam aquele episódio de A Batalha Invisível de Berlim, uma luta sem sol, onde o desespero superou qualquer ideologia. Sempre que existem obras no metrô, surgem evidências da guerra. Uma bomba não detonada, corpos são encontrados, mas aos poucos as reformas vão apagando a história e muito se perde. Então a gente tem sempre que contar, narrar, principalmente uma história tão forte e profunda como foi essa dos últimos dias de Berlim, especialmente no metrô. Atualmente, alguns túneis e estações da época ainda podem ser visitados, e estar neste local é lembrar de um passado tenebroso, um momento de desespero durante a queda do Terceiro Reich. Um horror que quem viveu não esquece jamais. Mas as marcas, assim como a guerra, vão a cada ano ficando cada vez mais invisíveis. E a história acaba sendo também invisível para muitas pessoas ainda hoje. Principalmente entre a estação de Alexanderplatz e as duas outras mais próximas, foi o local onde aconteceu o maior número de pessoas. Era uma área central aqui de Berlim e com isso milhares de pessoas, dezenas de milhares estavam ali. Há relatos terríveis do que aconteceu com essas pessoas. E, como eu disse antes, durante muitos meses eles tentaram retirar a água das U-Bahn, das estações, e também dos túneis do metrô, para que os civis fossem todos contabilizados e resgatados os seus corpos. Foi terrível. Talvez tenha sido o evento mais terrível da Batalha de Berlim, que hoje está toda em reconstrução, até hoje, muitas obras. E Berlim hoje é uma cidade moderna, que cresce com força e recebe gente de todos os lugares do mundo. E essa história acabou ficando um pouco esquecida. Mas é uma página terrível da Batalha de Berlim, que já é uma batalha terrível. Essa é uma história que merece ser lembrada, no mínimo, pelas pessoas que morreram no metrô de Berlim. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!